Venda seu terreno para o meu filho ou eu chamarei a polícia. Contexto: minha antiga vizinha que já faleceu era extremamente intrometida, achando que tinha o direito divino de ditar as regras para todos da nossa rua, desde onde eles estacionavam seus carros até que flores poderiam plantar. Ela precisava saber de tudo o que acontecia com todos e importunava as pessoas até obter respostas, chegando ao ponto de persegui-las, mas isso fica para outras histórias. Se não conseguisse o que queria, ela espalhava os piores rumores. Seus filhos adultos, um filho e uma filha, eram ambos gananciosos e se sentiam superiores, acreditando que, como a maioria das casas da rua eram alugadas ou de habitação social, eram melhores que todos. E se não obtivessem o que queriam, a mãe resolveria. Tenho muitas histórias sobre essa vizinha muito piores do que esta, mas vou começar com essa pois é o menor dos problemas e se encaixa melhor no contexto. O filho possui duas outras propriedades perto do final da rua que ele aluga. No final dessa mesma rua há outra casa com um terreno adjacente. Os proprietários dessa casa construíram uma oficina onde restauram carros e motos antigos. O negócio tem pelo menos 30 anos passando de pai para filho. É um lugar pequeno, então eles só conseguem trabalhar em um veículo de cada vez, mas devido às habilidades de restauração do proprietário sempre tem muita demanda. Um dia, cerca de 10 anos atrás, o filho chegou com seu novo BMW e abordou o proprietário. Um pai e seu filho adolescente. O restante desta conversa é parafraseado pois não estava presente, mas foi contada à minha família pelos próprios proprietários. Ei pessoal, é o dia de sorte de vocês. Quero comprar este terreno. Dou-lhes 15.000 libras esterlinas. Repare que ele não perguntou se estava à venda nem tentou negociar um preço justo. O vizinho dono da oficina respondeu: Ah não, desculpe, o negócio não está à venda. Obrigado pelo interesse de qualquer forma. Eu não estava pedindo pelo seu negócio. Vocês podem se estabelecer em outro lugar. Quero este terreno. Tem o tamanho certo para construir outra casa. Bem, desculpe, mas não. Esse é o nosso sustento. Não podemos simplesmente nos mudar. Perderíamos clientes ao procurar outro lugar. E além disso, era a oficina do meu pai e fica ao lado da nossa casa. Por que iríamos querer vender? Para ganhar dinheiro, é claro. Mas nós ganhamos dinheiro trabalhando aqui. Então desculpe, mas não está à venda. O filho então faz o que se esperaria de um homem adulto de 30 anos. Ele foi reclamar com sua mãe, e a mãe, sem perder tempo, foi diretamente para a oficina. Por que você não vende sua oficina para o meu filho? Ele quer construir uma casa aqui. Porque este é o nosso local de trabalho e não queremos vender. Você nem deveria estar trabalhando aqui, é perigoso. Posso garantir, senhora, que está tudo de acordo com as normas e temos todo o direito de trabalhar aqui. Por favor, nos deixe em paz. O que vocês estão escondendo aí? São substâncias? O quê? Não, estamos consertando uma moto antiga. Eu sabia. Vocês estão trabalhando aqui ilegalmente? Venda seu terreno para o meu filho, ou eu chamarei as autoridades. O vizinho riu e disse para ela seguir em frente. Ela saiu enfurecida e eles pensaram que tudo tinha terminado. Apenas o delírio louco de uma velha exaltada, certo? Uma hora depois, e eis que a polícia aparece. Ao que parece, uma denunciante anônima informou que os proprietários estavam vendendo substâncias na oficina. Era óbvio quem havia denunciado. Claro, todos os vizinhos viram a polícia chegar. Nossa rua é normalmente tranquila e todos nós somos bem curiosos. Então, quando vemos uma sirene, saímos para assistir ao espetáculo. Karen teve um prazer imenso em dizer a todos que os proprietários estavam vendendo substâncias para crianças e que ela não foi quem os chamou. Mas, todos sabem o que está acontecendo e graças a Deus algo está sendo feito. Metade dos vizinhos ficou chocada, mas alguns dos mais antigos já olhavam para ela com desconfiança, como se ela fosse uma oferta especial no supermercado local. Ela deve ter se sentido muito satisfeita consigo mesma, mas houve um contratempo. Como a pequena oficina trabalhava com carros raros e antigos, que podem ser caros, os proprietários tinham câmeras de segurança. Isso foi algo que Karen não previu. Após a chegada da polícia, os proprietários sabiam quem era responsável e mostraram as imagens com som para os policiais, onde Karen ameaçava chamar a polícia se eles não vendessem o terreno. Com muitos vizinhos observando, o rosto de Karen mudou de satisfação para medo enquanto a polícia se afastava da oficina e ia em sua direção. O policial então perguntou se eles poderiam entrar em sua casa para discutir algo que ela provavelmente não queria que os vizinhos ouvissem. Ela recebeu um aviso por assédio e desperdício do tempo da polícia. Os donos da oficina nunca mais foram incomodados e os últimos vizinhos que não sabiam como ela era finalmente viram a verdadeira face dela. Desculpe, o final não foi épico, mas foi assim que aconteceu. Próximo relato. Karen infernizou a vida da vizinha por causa de uma vaga de estacionamento. Então, alguns de vocês pediram mais histórias sobre minha vizinha maluca e seus filhos adultos e aqui estou. Lembrando, minha vizinha ao lado, que meus amigos e eu chamávamos de doida varrida, era uma mulher extremamente intrometida e cheia de direitos, que tentava ditar o que todos que moravam na mesma rua poderiam ou não fazer. Seus filhos adultos eram igualmente mimados. Minha outra vizinha, chamaremos de Gina, é mãe de 3 filhos e trabalha no supermercado local. Ela é o tipo de pessoa que se você a derrubasse, ela pediria desculpas ao seu pé. Um dia seu marido John conseguiu um novo emprego e veio com um carro da empresa. Não era nada demais, apenas um carro com logos da empresa, mas isso significava que Gina podia usar o carro da família quando precisasse. Algumas casas aqui têm garagens e outras não,
Gina tem uma, mas só cabe um carro, como eles eram responsáveis pelo carro da empresa. Este ocupava a vaga na garagem e o carro dela ficava estacionado ou na frente da minha casa ou da doida varrida, já que nenhuma de nós tinha garagem. É uma rua pública, então qualquer um pode estacionar em qualquer lugar contanto que não bloqueie uma entrada. Um dia a filha mimada bate a porta de Gina. Aparentemente estava irritada porque Gina havia estacionado na frente da casa de sua mãe. Ela acreditava que aquele espaço era dela quando visitava. Por causa de Gina, ela teve que estacionar na frente da minha casa e andar míseros 2 metros até a casa da mãe. Que absurdo! Foi quando Gina cometeu o seguinte erro. Peço desculpa, mas a casa do Op não é logo ao lado. Tenho certeza que você não tem que andar muito. Filha mimada. Como você ousa? Aquela é minha vaga. Por que vocês têm 2 carros mesmo? Você é apenas uma caixa de supermercado. Foi nesse momento que John ouviu e exigiu que filha mimada fosse embora. Então, como uma mulher adulta de 40 anos normalmente faz, ela correu para reclamar com a mãe. Foi aí que doida varrida se tornou ainda mais insuportável. Durante 6 meses, sempre que Gina e sua família saíam para o jardim, a doida varrida saía e gritava com as crianças por fazerem barulho ou com Gina por usar roupas provocantes. Gina usa biquínis no verão. Ela também ia ao supermercado onde Gina trabalhava e ficava por perto lançando olhares ameaçadores. Foram chamados os serviços sociais sob a alegação de que Gina e John maltratavam os filhos. A proteção dos animais foi acionada com a acusação de que Gina estava maltratando seu gato. Ela nem tinha animais naquela época. Além disso, toda vez que ela estacionava na frente da casa de doida varrida, esta batia à sua porta gritando sobre a vaga de estacionamento. Gina tentou de tudo. Ela registrou os abusos e chamou a polícia e a prefeitura, mas eles só deram um aviso. No trabalho, ela não conseguia afastar a doida varrida pois esta não fazia nada de errado e Gina não podia provar quem havia denunciado aos serviços sociais e à proteção dos animais. Para ajudar, já que morávamos entre as duas vizinhas, meu pai decidiu deixar nossa cerca viva crescer para bloquear a visão da doida varrida para o jardim de Gina. Funcionou por um tempo. Então um dia ouvimos uma batida na porta. Nossa casa é alugada da prefeitura, então toda a manutenção necessária é feita por eles. Um homem da prefeitura estava lá e nos informou que a nova cerca seria instalada até às 16 horas. Logo depois ouvimos o barulho de um cortador de sebes. Meu pai saiu furioso para saber o que estava acontecendo. Aparentemente tínhamos ligado para a prefeitura sobre a cerca entre nosso jardim e o da doida varrida que estava levemente danificada pelo vento, e concordamos em substituí-la, mas nós não ligamos para ninguém. Para colocar a nova cerca, a cerca viva teve que ser removida. Não havia nada que pudéssemos fazer. Deixamos claro que ninguém havia ligado, mas como a cerca estava danificada, eles decidiram continuar e não havia nada que pudéssemos fazer. No dia seguinte, a doida varrida estava se debruçando sobre a cerca e voltou a gritar com as crianças. Eu adoraria dizer que a doida varrida teve o que merecia, mas Gina, estressada, acabou vendendo seu carro. Ela então pagou 600 libras por uma nova cerca. Depois que se desfez do carro, o assédio parou tão repentinamente quanto começou. Gina está bem agora. Ela tem um cargo de gerência e um novo cachorro que adora brincar com o meu. Próximo relato. Karen quer saber o que estou fazendo em minha própria casa e depois exige que eu pare para que eu possa fazer um favor para ela de manhã. Outra história sobre a doida varrida. Peço desculpa, mas esta não é das melhores. A próxima será melhor, mas nesta temos o meu pai, com quem a doida varrida estava frequentemente em pé de guerra. Em resumo, a doida varrida era minha vizinha extremamente intrometida e prepotente com 2 filhos adultos mimados e gananciosos. Esta mulher acreditava piamente que mandava em todos na nossa rua. Um pouco de contexto. Há alguns anos voltei para casa para ajudar minha mãe a cuidar do meu pai pois ela estava com dificuldades. Meu pai tem várias condições de saúde, angina, diabetes e artrite, entre outras. Infelizmente minha mãe faleceu, então meu pai ficou sozinho. Ele tem histórias suficientes para preencher um fórum inteiro pois é conhecido por ser mal-humorado e bruto com quem o irrita. Você verá mais adiante. No entanto, ele não se move como antes e depende de mim para evitar problemas. Felizmente, como trabalho de casa, posso cuidar dele. Às vezes trabalho com pessoas de outros países e devido ao fuso horário, converso com elas tarde da noite ou de madrugada. Os filhos da doida varrida não moram com ela. A filha não trabalha, enquanto o filho possui propriedades nas proximidades e as aluga. Ambos são muito ricos pois casaram com pessoas de posses. Enquanto isso, meu tempo livre é escasso pois além de trabalhar, cuido do mais ranzinza, porém amável velhinho e ainda lido com minha própria doença crônica. Agora a história principal. Eu tinha acabado de conversar com um cliente. Eram cerca de 2 horas da madrugada e eu estava na sala. Claro que a luz estava acesa. Afinal, não sou uma coruja. Estava digitando quando ouvi batidas fortes na porta. Fiquei preocupado pois já tivemos bêbados confundindo nossa casa com a de um amigo. Abri a porta cautelosamente e lá estava a doida varrida. Ela começou. Por que está acordado? Oi. Quero saber por que está acordado. Nós te acordamos ou algo assim? Não fizemos barulho e não tinha como ela ver nossa luz acesa sem sair de casa. Na verdade, ela frequentemente fazia inspeções noturnas pela rua como se estivesse procurando algo proibido. Não acho que você deveria estar acordado a esta hora. Por que está? Não acho que seja da sua conta, mas já que perguntou, estou trabalhando.
Mas são 2 horas da madrugada. E esta é a minha casa. Estamos apontando fatos aleatórios agora. Por que esse jogo está me entediando? Você deveria estar dormindo. E você também deveria, mas aqui está. Maravilhoso, né? Deveríamos formar um clube. Tenho horário no salão às 10 horas e não quero que você esteja cansado. Isso me deixou super confuso e demorei a responder. Desculpa, mas o que seu horário no salão tem a ver comigo? Eu queria que você me levasse. Meus filhos têm coisas importantes a fazer e você já faz muito por aquele homem tão rude. O mínimo que você poderia fazer como vizinho é me dar uma carona. Você está brincando? Qual é o problema? Você faz coisas pelo seu pai o tempo todo. Gostaria de salientar que eu não dirijo e nem tenho um carro, mesmo que eu considerasse a ideia de você se equilibrar no guidão da minha bicicleta. Por que eu a levaria ao cabeleireiro? Você tem uma filha e um filho com vários carros chiques. Peça para um deles te levar ou pegue um táxi para de me importunar sobre o que faço na minha própria casa. Mas eles trabalham. Não posso incomodá-los. Você está em casa o dia todo. Eu trabalho de casa, como estava fazendo antes de você bater a porta. Por favor, vá embora. Nesse momento descobri que meu pai havia acordado e estava escutando tudo da janela do quarto. Ei Karen, por que você não se mete na sua vida e vai embora? A doida varrida sai apressadamente ao ver meu pai visivelmente irritado e eu volto para dentro. No dia seguinte a filha chegou para levar a mãe ao cabeleireiro. Eu estava saindo para passear com o cachorro e recebi olhares fulminantes de ambas. Foi nesse momento que meu pai abriu a janela da sala e gritou para a doida varrida. E depile esse seu bigode. Obrigado por tornar tudo menos constrangedor, pai. Próximo relato. Karen e seu filho tentam enganar a prefeitura para conseguir um novo BMW. Vamos fazer uma rápida recapitulação. Minha antiga vizinha, que chamávamos de doida varrida, e seus filhos adultos eram muito folgados e tornavam a vida miserável para as pessoas que moravam na mesma rua que ela. Para entrar na minha rua há apenas uma entrada. Na outra extremidade há uma escola primária e uma pequena rotatória para que as pessoas possam sair. Nossos resíduos são coletados toda semana e os responsáveis por isso são muito legais. Eles nos ajudam com a separação do material reciclável e até recolocam as lixeiras para nós, para que não tenhamos que arrastá-las de volta. Nossa prefeitura é extremamente rigorosa com a reciclagem, então é ótimo ter esses profissionais nos ajudando. Um dia houve uma confusão do lado de fora. Lembram-se de como eu disse no meu primeiro relato que aqui é bem tranquilo e que somos todos curiosos? Naturalmente todos saímos para ver o que estava acontecendo. O filho da doida varrida estava com ela, e ambos estavam aos berros com um pobre homem. Pelo que conseguimos entender, foi o que aconteceu. O filho alegava que ao entrar em nossa rua o caminhão de lixo estava saindo e o motorista amassou seu BMW sem perceber. De fato havia um grande amasso do lado esquerdo do carro do ponto de vista do motorista, lembrem-se disso. Em vez de confrontar os coletores de lixo naquele momento, o filho e doida varrida ligaram para a prefeitura e um homem tímido com óculos agora estava ali sendo alvo de gritos. Eu não ouvi tudo. A maior parte desta história foi montada a partir dos relatos dos vizinhos. Olhe para o meu carro. Você faz ideia de quanto vai custar para consertar? Lamento muito por isso. Claro que estamos dispostos a pagar pelos reparos. Meu supervisor me autorizou a dar um cheque de 1.000 libras esterlinas para cobrir os reparos e como um gesto de boa vontade. Isso não é suficiente. Você vai fazer o seguinte: vai demitir esse motorista e substituir o carro do meu filho. Sinto muito, mas não podemos substituir um BMW. Ele pode ser consertado. Você sabe quem eu sou? Você vai substituir este carro. Ele agora é uma armadilha mortal. Elas discutiram por um tempo, com o filho e a doida varrida gritando com o pobre homem que acabou falando ao telefone com seu supervisor que ofereceu 1.500 libras esterlinas. O homem tímido ofereceu esse valor e o filho disse que consideraria 3.000 libras esterlinas desde que o motorista fosse demitido. Então a ganância deles se virou contra eles mesmos. Um dos vizinhos que estava assistindo deu um toque no ombro do homem tímido e perguntou: "O amasso não deveria estar do outro lado?" Eis a questão. Dava para ver a expressão no rosto do homem tímido percebendo quão impossível era a história delas. Sim, se o filho tivesse entrado pela única entrada de nossa rua, o lado direito do carro estaria de frente para o caminhão de lixo, e não o esquerdo. E não importava que houvesse apenas uma entrada, porque no Reino Unido dirigimos pelo lado esquerdo da estrada. Não só o filho havia danificado seu carro de outra forma, mas ele e doida varrida estavam exigindo um carro novo pago pelos contribuintes e queriam que a prefeitura demitisse um homem inocente. O homem tímido guardou seu telefone, entrou em seu carro e foi embora, deixando o filho e doida varrida de boca aberta. Eles foram motivo de piada por pelo menos 2 meses e como bônus, os coletores de lixo de repente se tornaram menos tolerantes com os erros de reciclagem da doida varrida e se recusaram a coletar seu lixo até que fosse feito corretamente. Próximo relato. Karen entra na minha casa por conta própria. Para os novatos, doida varrida era nossa vizinha ao lado que tornava a vida de todos um inferno ao tentar mandar em todo mundo, se intrometendo em assuntos que não lhe diziam respeito e sendo extremamente prepotente. Seus filhos adultos eram igualmente insuportáveis. Esta não é exatamente uma história sobre seus filhos, mas muitos queriam mais histórias sobre a doida varrida. Então aqui vamos nós. A doida varrida trabalhava no governo local antes de se aposentar. Provavelmente foi lá que ela desenvolveu esse sentimento de superioridade. Acreditava que podia dizer a todos qual cor pintar suas casas e até que flores plantar. Se ela não aprovasse
provasse algo dizia que você não podia fazê-lo. Foi aí que minha mãe entrou na história. Minha mãe era uma representante dos inquilinos, uma pessoa voluntária eleita que representa as pessoas em habitações sociais. Ela era uma das melhores e lutava arduamente para que as pessoas tivessem o direito de viver em habitações sociais seguras, limpas e acessíveis. Por isso muitos vinham até ela perguntando se era verdade o que a doida varrida dizia sobre suas cercas vivas estarem muito altas ou sobre não poderem ter galinhas no quintal. Sim, temos um vizinho com galinhas. Minha mãe sempre esclarecia que o que a doida varrida dizia era mentira. Por conta disso, a doida varrida desenvolveu uma forte animosidade contra minha mãe, detestando o quanto ela era querida por todos. Após meu retorno para casa, minha mãe foi diagnosticada com câncer terminal. Ela ficou extremamente doente, indo e vindo do hospital constantemente por 8 meses. Em vez de mostrar compaixão, a doida varrida espalhava que minha mãe tinha problemas com álcool e que seu fígado estava falhando. Desde então nos recusamos a falar com ela e nossos vizinhos não comentavam sobre minha mãe em sua presença. Isso deixava a doida varrida furiosa, pois ela queria saber de tudo. Ela escutava pelas janelas quando estávamos conversando. Perguntava aos vizinhos sobre nós que a mandavam se afastar, mas o pior de tudo era que ela abria nossas correspondências. No Reino Unido, se você não está em casa quando o carteiro chega e ele não consegue entregar a correspondência, é comum deixá-la com o vizinho e avisar com um bilhete. Eu recebia pacotes para o trabalho e também encomendava acessórios de mobilidade para minha mãe. A doida varrida, se aproveitando de nossa ausência, frequentemente recebia estas encomendas. Começamos a notar que muitas vezes as fitas adesivas das caixas eram removidas e recolocadas. Mesmo após o falecimento da minha mãe, a doida varrida continuou com esse comportamento. Para tentar impedir isso, registrei no site dos Correios um local seguro para deixar as encomendas, pedindo expressamente que não entregassem nada à doida varrida. Isso a deixou furiosa e os carteiros se recusavam terminantemente a entregar algo a ela. Então chegou dezembro. Nesse período há muitos funcionários temporários nos Correios. Um deles, claramente desinformado sobre a situação com a doida varrida, tentou entregar uma encomenda enquanto eu estava passeando com o cachorro. Meu pai não estava se sentindo bem e dormia, então não ouviu a campainha. A doida varrida rapidamente se ofereceu para pegar o pacote. O temporário, sem saber, entregou a ela e deixou um bilhete nos informando. Agora, sei o que você está pensando. Você deve imaginar que ela abriu o pacote e fim da história. Não, não foi bem assim. Meu pai rabugento ouve barulhos vindo do andar de baixo e pensa que eu havia chegado em casa. Ele desce as escadas e vê um grande pacote sobre a mesa e vai à cozinha para me oferecer uma xícara de chá. Ao invés de me encontrar, ele vê a doida varrida revirando os armários da cozinha e segurando em sua mão algumas de nossas contas. O que diabos você está fazendo? Olá, eu trouxe seu pacote. Por que está na minha cozinha? Ah, como estamos em dezembro, pensei que o pacote fosse um presente importante. Pensei que você pudesse precisar dele rapidamente. Então chequei a porta da frente, depois a de trás que estava destrancada. Melhor deixar o pacote dentro, vai que chove. E depois decidiu fazer um lanche e se divertir lendo minha conta de água? Você está louca? A doida varrida larga tudo e de repente começa a agir confusa. Onde estou? Essa não é a minha cozinha, não sei onde estou. E o Oscar de melhor atriz vai para. Meu pai disse com uma raiva imensa e pegando uma frigideira. Saia daqui. A doida varrida sai correndo e meu pai me liga pedindo para eu voltar correndo para casa. Depois de acalmá-lo e convencê-lo a não arrombar a porta dela, contatei a polícia, que não foi nada útil. A doida varrida basicamente lhes deu a desculpa de velhinha confusa, dizendo que confundiu nossa casa com a dela. Ela recebeu apenas uma advertência e desde então passei a trancar as portas mesmo quando tinha alguém em casa. Gostaria de dizer que ela se afastou a partir de então, mas anos depois, em outro incidente, ela recebeu uma carta. Alguém havia denunciado seu comportamento antissocial e ela supôs que fomos nós. A encontrei em nosso jardim com uma chave de fenda. Ela fingiu confusão novamente e a conduzi de volta à sua casa. A filha da nossa vizinha, Gina, então nos contou que viu a doida varrida tentando usar a chave de fenda na porta como se fosse uma alavanca. Enfim, eu poderia postar eternamente sobre a doida varrida, mas vou parar por aqui. É surreal compartilhar tanta loucura. Espero que todos que têm que lidar com pessoas egoístas saibam que são incríveis e merecem coisas boas, talvez até um filhotinho. Obrigado por tolerar meus posts. Fim dos relatos. Se gostou das histórias, deixe seu like no vídeo e assista mais clicando no vídeo que está aparecendo agora.